Pessoal, na aula de hoje, nós entramos na unidade 3 e o capítulo 1, que fala sobre as novas tecnologias no campo. E aí, nessa primeira página, nós temos a imagem, de um agricultor em um trator, tá certo? E vocês irão aí identificar qual dessas 4 sombras correspondem ao trator, a imagem, exatamente essa imagem acima, tá bom? Se é a letra A, B, C ou D, e fazer um círculo, tá bom? E depois responder a questão 1 no caderno. Você sabe como as máquinas são utilizadas no espaço rural, De que forma elas são utilizadas no campo, Com qual finalidade, tá bom? E aí, na próxima página, vai tratar justamente disso, Vai falar que as máquinas, como o trator, e outras como as semeadeiras, as colheitadeiras, também, que são para plantar, as sementes, e outras máquinas para colher já, o vegetal na sua fase já própria para o consumo. Essas técnicas, essas máquinas, elas vêm justamente substituir o trabalho humano, a mão de obra, o trabalho braçal do ser humano, que antes, nessas grandes plantações, era quem fazia o trabalho, com o uso de alguns instrumentos, como a enxada, o facão, tá certo? E assim por diante. Então, com o passar do tempo, com a modernização, vieram essas máquinas, E o homem, ao invés de estar fazendo esse trabalho braçal, acaba conduzindo essas máquinas, operando essas máquinas. E isso faz com que esse trabalho da agricultura seja muito mais rápido, Que é o que hoje em dia se espera em virtude do crescimento da população, Cada vez mais é necessário que as atividades elas se modernizem para acompanhar a rapidez, a necessidade, as demandas da sociedade, certo? Apesar disso, existem ainda, as técnicas que são mais manuais, que são mais artesanais, em pequenas plantações, como o caso da agricultura familiar, Nós vimos no bimestre passado sobre a agricultura familiar, e essa agricultura familiar mostra justamente, as pequenas propriedades rurais, onde as pessoas e os seus familiares, fazem essas atividades, tá? Para o seu próprio sustento e também para vender essas mercadorias, esses produtos, essas matérias-primas, tá? Na próxima página, nós temos aqui, gente, 3 formas, três técnicas, tá? Que são feitas nos terrenos, nas propriedades onde existem as plantações. E essas técnicas, elas vão ser utilizadas conforme se apresenta o solo, tá certo? Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, é de um solo que era rico em água, era úmido mais do que a necessidade para uma plantação, e aí foi feita uma técnica chamada de drenagem, que permite essa remoção de água excessiva no solo. Já aqui ao lado nós temos a irrigação, que é justamente o contrário, um solo seco precisa ser umedecido. Então, através da técnica da irrigação, o solo vai receber água, na proporção que é necessário para a plantação. E a terceira técnica é a adubação. Quando o solo está pobre de nutrientes, então ele é adubado,
certo? É colocado, é depositado todo tipo de nutriente que aquela plantação vai necessitar. Então, existem os adubos orgânicos, que são feitos através de restos dos próprios alimentos, tá? De cascas, enfim, e até de esterco, né? Das fezes de animais, que fazem com que o solo fique rico em nutrientes. Da mesma forma, existem os adubos químicos, que são aqueles fertilizantes industrializados, tá? Então, essas três técnicas, gente, elas são uma forma, né, de estar tornando o solo próprio para cada tipo de plantação. Além dessas técnicas, né, falando um pouquinho aqui da agricultura, né, o livro nos traz que os produtores rurais, né, os proprietários, os pecuaristas, eles utilizam rações, né, suplementos, vacinas, tá? Para que o gado, por exemplo, né, como a gente vê nessa imagem aqui, sendo vacinado, para que ele se fortaleça, ele aumente, ele chegue rápido ao tamanho adulto ou ao período de poder reproduzir, tá? Porque também, né, na pecuária existe essa necessidade cada vez mais, né, dos animais estarem prontos para o consumo. Já aqui, gente, nessa outra página, vem falando, creio eu, que de um assunto que, né, a maioria nunca ouviu falar, que é a hidroponia. A hidroponia nada mais é de que uma plantação que ela não é feita diretamente no solo, mas sim na água, tá certo? E essa técnica, denominada hidroponia, ela tem vários benefícios, né? Porque ela não vai precisar de agrotóxicos, né? De tantos agrotóxicos. Agrotóxicos são aqueles venenos, aqueles inseticidas que servem para afastar pragas, né? Que acabam com as plantações, mas que em contrapartida, como eu falei, né? É um veneno e acaba afetando a nossa saúde, assim como também afeta o meio ambiente, certo? Então, gente, além disso, né, esse processo ele vai fazer com que não se gaste com a técnica da irrigação, que quase todo plantio, né, diretamente no solo, precisa da técnica da irrigação, tá bom, gente? Então, é preciso que vocês leiam direitinho para estar entendendo melhor o conteúdo e, enfim, chegamos às atividades. No caderno, vocês vão responder a questão 1. Qual é a diferença entre a hidroponia e a agricultura tradicional? Na minha fala, né, eu mencionei qual é a diferença, o que significa, tá bom? E no texto também tem. É importante consultar e vocês escrevem com as suas palavras. Questão 2. Você considera a hidroponia uma técnica vantajosa para o cultivo de alimentos? Justifique sua resposta. Então, você vai dizer que sim ou que não. E por que a hidroponia é ou não vantajosa em relação ao outro tipo, né, de agricultura, que é a agricultura tradicional. Quais são os benefícios, né, que a gente falou agora há pouco? E 3. Qual técnica da agricultura tradicional não precisa ser usada na hidroponia, resultando em uma economia muito grande no consumo de água? Também mencionado agora há pouco. Aqui, gente, nós temos a imagem, né, uma fotografia, tá certo? De uma área rural, tá? Que tem uma parte, né, de plantação, né, da agricultura. E essa mesma imagem, ela foi representada, tá certo? Em forma de uma planta, tá? Então, esse desenho aqui, na verdade,
é chamado de planta. E aqui ao lado está informando, né, que é uma imagem representativa, que as dimensões, né, do que é colocado nessa imagem nem sempre, né, está proporcional ao que realmente ela é, tá certo? Mas observem, por exemplo, que as casas, há um símbolo aqui indicando onde estão as casas, né? Então, aqui, onde foi feito, né, onde foi desenhado essas casas aqui, por exemplo, dá para a gente ver somente a parte do telhado, né? Aqui está indicando que são as estradas, já as estradas são mais semelhantes, né, à fotografia, mas não são iguais, tá certo? A gente pode ver que as proporções são diferentes, a água indicando que está o rio, a plantinha indicando que aqui estão as plantações, tá certo? E aí na letra A vocês vão responder, com base na leitura da imagem, que tipo de atividade destaca-se nessa propriedade. Então, que atividade é essa que está sendo feita aqui? É extrativismo, agricultura, pecuária, comércio? B. Como foram representados na planta os elementos da fotografia? Então, cada elemento desse, né? Como é que a gente identificou? Que símbolos existem aí, tá certo? Identificando. E por fim, nós temos essa atividade aqui, tá bom? José, Antônia e Pedro compraram terras para plantar. Eles pretendem produzir bastante alimento. No entanto, quando começou a trabalhar na terra, José notou que ela estava muito seca e que as plantas não se desenvolviam bem. Nas terras de Pedro, a questão era diferente. O terreno era muito encharcado e ele não conseguia plantar. Antônia descobriu que a terra que comprou estava pobre em nutrientes. O que aconteceu com os terrenos comprados? Pense em uma solução para os problemas deles. Então, vocês vão, a partir daquelas técnicas, né, que a gente falou, que a gente mencionou, daquelas 3 técnicas, tá? De irrigação, de adubação, de drenagem. O que vai ser aplicado em cada um dos casos aí, né? O que vai ser feito, o que é necessário fazer no terreno de José, de Pedro e de Antônia. 2. Leia o texto a seguir e responda as questões. A mecanização no campo está modificando as relações de trabalho no agronegócio brasileiro. O trabalhador rural, antes contratado para fazer o plantio e a colheita manual de culturas como cana-de-açúcar, café e algodão, agora está controlando a máquina. As vendas de máquinas agrícolas no país são um termômetro de transformação no campo, ou seja, né, avaliam, né, quanto maior a venda de máquinas, mais significa que está sendo transformado, né? Estão sendo transformadas essas técnicas, né? Está aumentando o processo de mecanização do campo. O número mais que dobrou nos últimos 7 anos, seja no cultivo para exportação, já estudamos o que é exportação, né? Ou para o consumo nacional. As grandes lavouras de grãos, como soja, milho e feijão, já são 100% mecanizadas, tá? E olha que esse texto é de 2013, né? Já faz 10 anos desse texto. E aí, a letra A, você vai explicar o que é mecanização no campo, né? Explique um pouco o que a gente viu lá no início, né? Dessa transformação dessas atividades agrícolas. Antes eram de uma forma e passaram a ser agora de outra, né? C. Cite 2 alterações no espaço rural devido à mecanização da agricultura. Então, como a atividade era feita antes
e como é feita agora através dessa mecanização, usando que máquinas, tá certo? E aí, gente, nós chegamos aqui ao conteúdo final da aula de hoje, tá? Que são os cuidados com o meio ambiente, né? Então, são técnicas agrícolas que visam estar preservando o meio ambiente, ao mesmo tempo que o homem utiliza a terra para plantar e vender, né, e obter a sua renda, é necessário, em contrapartida, estar preservando o meio ambiente, estar conservando o solo, né, estar, de fato, tornando, né, propício a questão do equilíbrio ambiental, tá certo? Então, aqui nós temos 3 formas de agricultura. A primeira é a agricultura orgânica, tá? Como o próprio nome diz, né? Orgânica, a gente viu agora há pouco de adubo orgânico, que tudo que é utilizado aqui, né, é orgânico, ou seja, não é utilizado nada tóxico, nada químico, né, como os venenos que a gente falou agora há pouco dos inseticidas, tá? Tudo é controlado, né? As pragas são controladas naturalmente, tá bom? Já o sistema agroflorestal, que é a segunda forma aí de agricultura, consiste justamente em utilizar técnicas, né, que produzem o que os produtores, né, estão plantando, mas ao mesmo tempo protegem o ambiente, tá? Então, ao mesmo tempo, por exemplo, o livro cita aqui, ao mesmo tempo que são plantados legumes e cereais, né, por exemplo, ao mesmo tempo que nesse solo é plantado cenoura e arroz, são plantadas também árvores frutíferas, né? Árvores com maior porte, tá bom? Por exemplo, maçã, tá bom, gente? Eu tô dando um exemplo assim bem aleatório, porque isso aí, gente, vai depender do quê? Do clima, né? Da vegetação, do ambiente, para que o produtor ele saiba diversificar o que ele pode plantar, né? De leguminosas e de frutas, tá certo? Eu tô dando só exemplos. E por fim, a agrobiodiversidade, que é o conjunto de espécies vegetais e animais, tá bom? Então, ao mesmo tempo que existe, né, vegetais, podem existir animais também, tá bom? E, além disso, gente, existem outras técnicas empregadas na agricultura, como é o caso do terraceamento. Uma dica: esta técnica é mostrada na página a seguir, tá? Esse terraceamento, vocês vão ver que é como se o terreno estivesse construído em degraus. As plantações são feitas como degraus, tá certo? Isso aí, gente, vai evitar aquele processo de erosão, né, que nós vimos lá em ciências, quando a gente fala, né, de que quando não há vegetação, de que quando a vegetação é retirada, o solo fica vulnerável e aí há um deslizamento de terra. Então, com essa técnica, né, apesar de serem poucas, de serem vegetações rasteiras, de não serem árvores, com as suas raízes mais robustas, né, isso vai impedir essa erosão do solo. E uma outra técnica é a rotação de culturas, né? Em uma época é plantado um tipo de vegetal, na outra época, né, é plantado um outro tipo. Isso faz com que o solo ele não perca os seus nutrientes, ele não perca a sua fertilidade, tá bom? E aí chegamos, de fato, à última atividade de hoje. Vocês vão identificar nessa imagem qual técnica está sendo empregada. Dei uma dica agora há pouco, não é isso? E vai explicar como é feita essa técnica, tá? Para conservar o solo.
2. Leia o trecho do texto a seguir e faça o que se pede. Podemos entender sistemas agroflorestais como formas de uso e manejo da terra nas quais árvores ou arbustos são utilizados em conjunto com a agricultura e ou com animais numa mesma área, de maneira simultânea ou numa sequência de tempo. Eles devem incluir pelo menos uma espécie florestal arbórea ou arbustiva, ou seja, uma espécie própria de árvore ou uma espécie, que é um arbusto, ou seja, uma planta com caule lenhoso, menor que uma árvore. E isso pode ser combinado com uma ou mais espécies agrícolas e ou animais. Isso porque esta espécie florestal fornece produtos úteis ao produtor, além de preencher um papel importante na manutenção da fertilidade dos solos. Explique por que a tela ao lado representa um sistema agroflorestal. Então, gente, diante do texto, o que é essa diversidade de plantas aqui tem a ver com o sistema agroflorestal? Explique com as suas palavras, diante do que foi dito aqui nesse texto, na página anterior também, está falando um pouquinho de sistema agroflorestal, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Bons estudos!